Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que eu cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia e darmos sequência ao Escatologia 4. Hoje teremos a aula de número 28. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Arilson. Senhor nosso Deus, soberano Pai do Universo, a Amém. Ti seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Estamos reunidos, Senhor, com o intuito de aprender da Tua palavra, do Teu santo nome, para sermos cidadãos do Teu reino. Amém. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja conosco, pedimos que o Senhor ilumine o irmão Rafael. Amém. E a todos os internautas que estão assistindo, que possam compreender a Tua palavra. Amém, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Rafa, chegou mais uma visita. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem. Na aula passada, nós estudamos Apocalipse capítulo 12, que tratou lá dos seguintes assuntos. Tratou da mulher, tratou de um dragão, tratou de um deserto. Nós vimos que em profecia, a mulher quer dizer o quê? Igreja. Igreja. E essa mulher de Apocalipse 12 que nós vimos, se trata de uma mulher pura, ou seja, uma igreja pura. Mas como nós já vimos, a igreja no planeta Terra é o quê? Uma UTI. E como UTI, o remédio é puro, Deus é puro, a casa dele é pura, mas os homens que estão lá dentro estão todos doentes pelo pecado, uns mais, outros menos. Com os que estão mais doentes, nós ajudaremos. Os que estão menos doentes do que nós seremos ajudados. Assim tem sido a história da humanidade com relação a esse assunto, igreja. E vimos que na história dessa mulher, lá aparece um tal de dragão, que na realidade recebe alguns qualificativos, alguns apelidos, que é dragão, satanás, serpente, o diabo. Então, todos esses representativos, esses qualificativos, estavam lutando contra a mulher, a igreja, perseguindo a história da igreja. E vimos que apareceu um deserto, que nós estudamos lá, né? O velho mundo, segundo a profecia do Apocalipse 12, verso 6, durante 1260 anos duraria a principal das perseguições contra a igreja. Nós vimos isso na profecia, vimos isso na história que se cumpriu entre o ano 538 da era cristã ao ano de 1798. Aí a igreja fugiu, aqui está o velho mundo, a Oceania, a Ásia, a Europa e a África. Esse aqui era o velho mundo. Aqui estão as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Essa aqui foi a primeira a ser descoberta e a primeira a ser povoada. Esse aqui era o deserto apocalíptico. E nós estudamos dentro da profecia que dentro do período dessa perseguição, essas Américas foram descobertas e foram também povoadas. E esse deserto aqui, duas coisas se destacariam nesse deserto. O surgimento da terceira besta do Apocalipse, que seria a nação protestante, o governo americano, que é besta, nós vimos que é uma forma de governo. Então, a terceira besta do Apocalipse surgiria aqui, fruto da água, povos, né, que foi lançado da boca da serpente. E também a igreja pura se estabeleceria por aqui. A igreja pura, que foi comentada aqui, que é essa mulher, então, essa mulher revestida já do sol, que nós vimos em Apocalipse capítulo 12, verso 1 e verso 2. Nós estamos estudando essa profecia do capítulo 12 dentro dos 2300 anos de Daniel 8,14. Na realidade, hoje é a quinta aula sobre o santuário celestial que nós estamos estudando. Só sobre o santuário celestial. Essa de hoje é a quinta aula. Isso aqui faz parte desse contexto de Daniel 8,14. Aqui dentro nós vimos profecia,
história. A profecia que já aconteceu se tornou história. Profecia que ainda não aconteceu, nós conhecemos com outra linguagem, chama escatologia. Então o que dentro do capítulo 12 que é história e o que é profecia, que ainda não aconteceu, o que é escatologia? Só está faltando do capítulo 12 o verso 17, que é a escatologia, que é a terceira tribulação, a última perseguição contra o povo de Deus, que nós vamos estar estudando mais adiante. Então vai acontecer, o que está escrito em Apocalipse 12, 17, que o dragão irou contra a mulher, contra essa mulher que nasceu aqui, esparramou para o mundo inteiro agora, está pregando a todo o povo, tribo e língua, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vimos que nesse período da profecia, que Daniel falou, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. No dia 22 de outubro de 1844, nós estamos falando em 22/10 de 1844. É exatamente o período em que terminaria os 2.300 anos de Daniel 8,14. Justamente nesse dia, mês e ano, e localização geográfica, deserto, Estados Unidos da América. Esse movimento que nós hoje conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, surgiu na profecia bíblica aqui. Aqui também nasceria a última besta do Apocalipse, das 3, a besta que sobe da terra, também surgiria aqui. E é daqui que partirá o desfecho da última crise, que vai atingir todo mundo, que nós estudaremos um pouco adiante, como decreto dominical. Vai ter a obrigatoriedade da guarda do domingo e a humanidade será obrigada a guardar. Os que não guardar serão perseguidos, serão presos e serão mortos. Nós vamos estar estudando isso aqui, algumas aulas daqui à frente. Então hoje nós vamos estar concluindo, nós já concluímos essa aula, só fizemos essa revisão, e vamos mergulharmos agora nas outras duas igrejas que está faltando para concluir esse período dos 2.300 anos. Vamos lá. Muito bem. Daniel 8,14, que nós já estudamos, e estamos estudando, fala que até 2.300 tardes e manhãs, que nós sabemos que são 2.300 anos, o santuário será purificado. Então, essa profecia que nós já estudamos exaustivamente, começou a contagem no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844 da era cristã, no dia 22 de outubro de 1844. Nós vimos que a primeira parte dessa profecia foi para o povo judeu. A segunda parte dela, que está escrito lá na profecia, que seria para o povo do príncipe. Povo do príncipe, nós sabemos. Quem que é o príncipe? Jesus Cristo. Jesus. Então quem que é o povo do príncipe? O povo cristão. Nós sabemos que a divisão dele, o período que concluiu, esse período aqui de 490 anos, concluiu no ano 34 da era cristã. Então aqui terminou o período onde a pedrejária esteve e encerrou o tempo de graça para eles. Então se eles quiserem serem salvos hoje, não é como nação mais, é como indivíduo, e tem que se converter ao cristianismo, converter a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário. Religião não salva, quem salva é Cristo pela sua graça. Só que aqui agora começa a contar uma história da igreja cristã, que nós estamos estudando hoje, compondo esse período aqui, que são as 7 igrejas do Apocalipse. 6 delas estão aqui dentro, a 7ª está aqui do lado de fora, que nós vamos estar estudando hoje. Então, a primeira delas, na realidade, começou aqui, ó, no ano 31, quando Jesus morreu. Que aqui ele pagou o preço da humanidade, o preço do pecado. Ele morreu a morte eterna, ressuscitou dela porque não tinha pecado. Então, aqui, 3 anos e meio, eles ainda tinham de chance de continuar sendo o povo de Deus. Ele chamou 12 apóstolos judeus, por isso que ele não chamou nem um gentio, ele chamou só judeu. Os 12 eram judeus, porque estava dentro do período do povo judeu. Aí, eles tentaram levar o evangelho aqui, mas não adiantou. Quando chegou aqui no final, a nação judaica conseguiu legalizar a lei
de matar quem praticasse o cristianismo. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Nesse ano aqui também, Paulo, no início desse ano, participou do apedrejamento de Estevão, mas no final desse mesmo ano, Paulo converte, se tornou apóstolo dos gentios. No meio do ano aqui nós temos Pedro, na visão do lençol, vendo que todos os povos foram purificados, ou seja, todos de qualquer parte do mundo, de qualquer religião do mundo, pode fazer parte do povo de Deus. Então, a história da igreja que começou então com o Calvário se estendeu daqui para frente. A primeira delas que nós vimos foi a igreja de Éfeso, depois veio a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, depois a igreja de Tiatira, que nós estudamos até na aula passada, e hoje tem mais duas igrejas, que nós estudaremos as outras três, né? Nós estudamos então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. A Tiatira foi justamente a que estourou de 538 ao ano de 1798. Os 1260 anos certinho aqui, ó. Profetizado por Daniel e por João do Apocalipse. Nós estudamos isso exaustivamente. Tanto o Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, mais de 500 anos antes de Cristo, como João, que morreu por volta do ano 100 da era cristã, comentou o que estaria acontecendo de 538 da era cristã até 1798. Todos dois usou essa linguagem aqui, de 1260. Todos dois. Incrivelmente, a matemática da profecia se cumpriu de forma incrível. Eu vou pedir a Marli para ler o texto de Mateus 24, 22. O que está escrito lá? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus está falando da segunda tribulação, lá no sermão profético. Esses 1260 dias aqui, ó, que é a segunda tribulação, ele está mostrando aqui um abreviamento. A segunda tribulação que Jesus está comentando, vocês lembram que aqui dentro da aula anterior, nós estudamos que teve, pouco antes de concluir os 1260 anos, teve os 3 anos e meio lá na França, que foi juntar as Bíblias em praça pública. Aquele período ali foi a conta final do deslocamento do velho mundo para o novo mundo, dos cristãos. É o período em que mais conseguiu vir gente para as Américas. Então, esse período, dos quais foram encerrados a perseguição, aqui no ano de 1798, no dia 22 de fevereiro, quando o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, saiu lá da França e veio até a Itália, prendeu o Papa Pio VI, dando fim a esses 1260 anos de perseguições. Aqui, então, ele cumpriu a profecia que a Maria acabou de ler. Foi abreviado, encerrou o assunto. Ninguém mais ficou sendo morto, genericamente, mundialmente, como estava sendo. O velho mundo estava sendo massacrado. Por fim, inventaram até a guilhotina, e a guilhotina estava matando gente, estava escorrendo o sangue delas pela enxurrada, como se fosse enxurro. No cemitério não cabia mais gente na França, estava jogando os corpos nas praias. É triste a história de sangue que está escrito, uma perseguição religiosa contra os protestantes, que foi empreendido, né? Coisa horrível. Está na história da humanidade isso. Então foi abreviado. E por causa de quem foi abreviado, falou ali na profecia? Por causa dos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que sustentou todo esse período aqui e foram ser vitoriosos. Então, o que agora o Arilson vai ler para nós lá em Daniel 12:4, nesse período aqui, estava começando um acontecimento, de 1798 até 1844, tem um período que chama Tempo do Fim. E daqui para fora, o outro período que se chama Fim do Tempo. Então
Não tem diferença. Então, o que aconteceria de 1798 a 1844 que destacaria esse período todo, no qual vai encaixar dos períodos da igreja cristã, que é a igreja de Sardes, que vai aparecer aqui, e a igreja de Filadélfia, que vai aparecer aqui. A de Sardes vai de 1798 até 1833. E incorporou o período que o Arius vai ler para nós ali, conhecido como tempo do fim. Lê para nós, Arius. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Então, vocês viram aqui? Esse período conhecido como fim do tempo, tempo do fim, que terminaria com o início do fim do tempo, dentro desse período conhecido como tempo do fim, nós identificamos com o de 1798 até aqui, ele diz que a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. Então aqui tem duas linhas de raciocínio que nós deveremos seguir nessa profecia de Daniel. Tanto o aspecto teológico como o aspecto científico. A ciência, ela explodiu exatamente de 1798 para cá. Foi quando surgiu o automóvel, foi a explosão, rádio, tudo, prelo-gráfico, que a gráfica foi o que começou a dinamizar, a estourar na face da Terra, a informação começou a correr, a notícia começou a correr. Revolução Industrial, de forma absoluta, estourou de 1798 para cá, dentro desse período conhecido como o tempo do fim. Mas também nós vamos estudar agora, no aspecto teológico, essas duas igrejas aqui, esses dois períodos de igreja, foram de aprofundamento bíblico, de conhecimento profundo, de estudos de voo rasantes realmente, grandes mergulhos na história sagrada. E nessas profecias que nós estamos estudando. O que nós estamos estudando hoje aqui é fruto de ajuntamento de estudiosos que foi feito ao longo da história da Igreja de Deus. Nós vamos também ver os erros que tiveram aqui, que cometeram, mas isso aqui que o Daniel falou agora, foi aqui que aconteceu. Hein, Rafael, até essa época aí, a mente do homem estava aqui meio que bloqueada, porque ele não desenvolvia nada. Era o barco a remo. A mente dele está bloqueada até hoje. Sim, mas assim, só que não está tanto. Lá estava mais, porque se você não tinha o acesso à informação, é mais difícil você ampliar. Os sábios de todas as épocas, independente de ter bagagem acadêmica ou não, de ter título ou não, toda a vida, mesmo antes de Cristo, Deus selecionou sábios, pessoas indoutas, pessoas analfabetas, ele dava uma sabedoria e pronto, o cara se tornava simplesmente um sábio. Explicava coisas inexplicáveis. Até hoje isso continua acontecendo. Agora, uma coisa é isso acontecer por uma seleção divina. Deus vai lá, seleciona o indivíduo, coloca ele naquela condição para dar orientação, instrução, mostra futuro, mostra passado. Moisés, por exemplo, ele viu Gênesis. João também viu Gênesis. Coisa que aconteceu há milhares e milhares de anos antes deles existirem. Conseguiu explicar coisas lá do longínquo passado. Por quê? Porque Deus concedeu esse privilégio para eles. Agora, o que aconteceu aqui, de 1798 para cá, foi que esse desbloqueamento natural, esse avanço científico e avanço teológico e tecnológico, tudo isso passou a trabalhar de maneira mais coerente, mais coesa na população mundial. E é o que está acontecendo hoje. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara, que Deus está peneirando, está filtrando todo mundo. Todo mundo que está vivo porque tem chance ainda, tem oportunidade de conseguir tomar decisões sensatas que vá resolver o problema que Deus quer resolver com a humanidade, quer redimir a humanidade.
Mas isso depende de mim e de você. E não tem ninguém que está vivo nesse mundo que não tem missão. Não tem. A pessoa que já cumpriu com a missão, descansou. E a pessoa que não cumpriu com a missão e nem vai cumprir, e Deus já sabe disso, também já encerrou o assunto dela. Para que outro surja e cumpra com o que precisa ser cumprido. Dentro das gerações que estão vivendo nesse mundo. Deus quer redimir a nossa raça. Quer fazer dessa raça caída uma raça eleita. Que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. É de convidar pessoas a fazer parte da raça eleita. Para em muito breve, todos nós juntos, voltarmos a fazer parte da raça pura, que é a raça que foi criada originalmente. Ninguém foi criado para morrer. Então, esse é o projeto de Deus para a raça do planeta Terra. Para quem está vivendo aqui no planeta Terra. É o problema do pecado. Ele quer solucionar de vez. Ele já deu solução. O Calvário. Então, acaba cada um de nós, né, cair a ficha, acordar e não ficar zumbizado, travado. Prestar atenção e resolver o que o senhor quer que eu faça. Foi isso que Paulo perguntou? Senhor, o que queres que eu faça? Então, tem gente que não está querendo saber. Tem gente que quer dizer para Deus o que tem que ser feito. Eles não estão interessados em saber o que é para ele fazer. O que o senhor quer que eu faça? Esse é o caminho certo. E nós só vamos descobrir orando ao Senhor, estudando a palavra. E eu sei de uma coisa, que quem estuda a palavra, quem convive com a verdade, está muitos anos na frente da nossa geração. Mas muitos anos. Talvez assuntos que nós estamos falando aqui hoje, como alimentação transgênica, por exemplo, daqui 15, 20 anos ou mais, quem sabe eles vão começar a fazer movimentos para poder tirar isso do mundo. Porque vai ficar comprovado, né, que é a causa dos cânceres, dos diabetes, dos aneurismas, dos infartos que está tendo na humanidade. Muito sério esse assunto. Existe uma embriaguez econômica que trava as pessoas e movimentos políticos, empresariais, como se quisesse escolher quem vai viver e quem vai morrer. Para fazer certo tipo de alimento, colocar no mundo e sair dizimando com a raça humana. Coisas que eles têm certeza que eles não são. Quem criou alimento transgênico, eu tenho certeza que eles não têm coragem de comer. Eu tenho certeza. Então, é uma coisa, mas tudo bem, nós estamos à frente do tempo. Tudo relacionado com a palavra de Deus, quem aceita a verdade, não está no seu tempo normal, está à frente do tempo. Por isso que ao falar da verdade, a gente encontra com zumbi. Porque as pessoas que estão lá para trás, quando você fala nisso, é a mesma coisa de falar em avião para quem vivia nos tempos bíblicos. Que sentido que teria? Nenhum. Entendeu? Por isso que Paulo preferiu falar assim, o que eu vi são ditos indizíveis. Ele preferiu falar assim. Você entendeu? Do que falar que viu o Senhor com pé de latão luzente, coisas do gênero. Então, eles estavam muito à frente do tempo que estavam vendo. Então, quem estuda a Bíblia, quem trabalha com a palavra de Deus e aceita ela do jeito que ela tem informação que choca a ciência mais avançada e a teologia mais avançada. Ela choca. Agora, cabe a cada indivíduo que convive com a palavra aceitar ou não aceitar o que está aqui nela, o que está escrito nela. Então, 1798, aqui aconteceu também o que o João vai ler para nós ali agora. Apocalipse capítulo 13, o verso 3. Olha bem. Então vi uma das suas cabeças como golpeadas de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Presta atenção, dia 22 de fevereiro do ano de 1798, eu comentei agora mesmo que o general Berthier veio cá na Itália e prendeu o Papa Pio VI. E ele levou ele para a cidade de Valência, na França, onde ele morreu exilado. Aconteceu o que o João acabou de ler para nós agora. Cumpriu essa profecia. Então ela foi ferida, como ferida de morte. Então esse Papa descartou. E ele foi, nós vamos estudar mais adiante um pouco, que essa ferida de morte foi curada.
Nós vamos ver isso aqui mais nas próximas aulas. Na próxima aula nós vamos estar estudando Apocalipse 17, a prostituta. Aqui nós estudamos na aula passada a mulher pura. Agora nós vamos estudar a meretriz apocalíptica na aula que vem. E aí vamos estar entrando mais nesse detalhe da ferida mortal que fora curada. Então, a Inquisição terminou com o início da Revolução Francesa, que estourou em 1798. Então aqui começou o tempo do fim, onde nós vimos que dentro desse período houve a explosão teológica, de conhecimento teológico, de estudo e avanços no conhecimento bíblico, profético, escatológico, como também em paralelo o conhecimento, a explosão industrial, o conhecimento científico. Isso é indiscutível, é inegável, é incontestável, não tem como contestar isso. Alguns estudiosos querem sedimentarem que foi só conhecimento teológico que aprofundou, e não foi, de forma alguma. Se pegar a história e colocar do lado e ver quando que aconteceu as descobertas, tudo estourou de 1798 para frente. Então é inegável. Faz parte dessa profecia o avanço científico e tecnológico. Isso é indiscutível e incontestável. Também o teológico. Então, entrando na questão do teológico, na igreja de Sardes, o que nós temos em Apocalipse 3, de 1 a 6, eu gostaria de destacar o verso 4. Lê lá para mim, Marli, por favor, o verso 4 de Apocalipse 3. Tratando da igreja... Apocalipse 3? 3, o verso 4. Está tratando da igreja de Sardes. É um destaque, esse verso é um destaque especial da igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Vocês viram aí? Com o que aconteceu aqui na Inquisição, os 1260 anos, sobrou pouca gente com coragem de continuar levando para frente uma fé determinada. É o que está aí. Mas a palavra Sardes quer dizer o que permanece. Ou seja, a reforma protestante permaneceu. Ela prevaleceu. Ela foi vitoriosa. Mas comparado com a população mundial, é um pouquinho de gente. Agora, quando nós mergulhamos em 1833, em diante, aqui entra a igreja de Filadélfia, quer dizer amor fraternal. Esse período, Apocalipse 13, 7 a 13, eu destacaria o verso 7 e 8. Vou pedir o João que leia o verso 7 e 8 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste ao meu nome. Viu que coisa interessante? O profeta, o Espírito Santo falando através do profeta, que estão fraquinhos igual pau de draque, né? Está custando, com tanto que sofreu, tanto que está cambaleando. Mas aí aparece um indivíduo chamado Guilherme Miller. Esse período também, que é amor fraternal, fica conhecido também na história da igreja cristã como período millerita, por causa desse cara que é da igreja batista, e ele começou a cavucar. Nós não vamos entrar em muitos detalhes da história de Guilherme Miller. Guilherme Miller, na realidade, ele era um camarada totalmente alheio às situações religiosas. Por motivos diversos, Deus acabou vendo que ele era uma boa pessoa, era um vaso escolhido, e deu um jeito de cercar ele e trazer ele para a verdade. E ele veio. No que ele veio, ele bateu de frente e começou a aprofundar no estudo, e interessou pelas profecias da Bíblia. Quando viu, ele estava com essa profecia que nós estamos estudando aqui, risco a risco, passo a passo. E ele conseguiu montar todo esse quadro que nós estamos estudando aqui,
Mas ele cometeu um equívoco lamentável. Quando ele trabalhou, que até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado, ele imaginou que o santuário fosse a terra, principalmente por causa daquele texto de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 13, que diz ali o seguinte: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas o dia do Senhor virá como o ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mas pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a verdadeira justiça. Pedro, nos estudos dele, esse contexto levou ele a imaginar que a terra era o santuário que seria purificado. Então Jesus vai estar voltando no dia 22 de outubro de 1844, que é quando terminaria o período dos 2.300 anos. E ele começou a pregar isso. E o trem foi alastrando. Ele pregava em tudo quanto é religião. Ele era batista. Metodista. Batista. White que era metodista. Então, foi uma coisa assim incrível, impressionante. E foi uma popularidade fora do comum. E aí aqui ele tropeçou numa data, depois noutra, e finalmente ele concluiu, não, é 22 de outubro de 1844. Essa aqui, daqui não tinha como sair mais. Quando ele fechou nessa aqui e Jesus não voltou, aí esse dia ficou conhecido como desapontamento. Mas na realidade, o que essa igreja representada por amor fraternal, que quer dizer Filadélfia, eles foram o vovozinho do próximo período. O próximo período é a igreja de Laodiceia. Oi? Povo justo, ou povo do juízo. Então aqui no dia 22 de outubro de 1844 começou o período conhecido como Laodiceia, povo do juízo. Porque nós descobrimos, depois de toda essa parada aqui, que nesse período aqui, 22 de outubro de 1844, IASD, essa igreja aqui, que nasceu lá no deserto, no dia, mês e ano, que a profecia falou que ia nascer, no local geográfico, que é o deserto apocalíptico, esse povo recebe então o bastão de arrevezamento que veio desde lá de Adão, trazido aqui pelo mundo judeu, entregue ao mundo cristão, passo a passo, cada igreja dessa aqui, agora é entregue na mão de Laodiceia. Laodiceia é povo do juízo. Então, quando falar em Laodiceia, eu já vi muita gente ignorantemente falar, povo Laodiceia quer dizer morno, porque lá em Laodiceia está falando que o povo estaria morno. Laodiceia está dizendo o seguinte: você aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que cubra a tua nudez, e colírio para que tenha discernimento. É o conselho que é dado para ele. Porque você não sabe que você é um desgraçado, cego e nu. Você está morno. Antes fora frio ou quente. Porque você não é nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que o morno ele vomita? Porque o frio, ele tem tanta consciência da apostasia dele que ele está perdido. Lembra do filho pródigo? Ele sabe que ele está perdido, que o único jeito dele se recuperar é vir para os braços de quem? Do pai. O quente, eles não têm que preocupar com nada, que ele está quente. Mas o morno, eu diria que essa mornidão tem coisa melhor para poder dormir, a não ser uma cobertinha morna, tomar banho numa água morna. Só que essa mornidão, Jesus disse que nós somos sal da terra, não disse? Imagina sal com água morna, se presta. Vomita mesmo. E esse vômito é o vômito divino. Esse é que é o pior. Então o sal da terra, quando ele fica morno, Deus vai vomitar ele. Ou nós ficamos quente, ou frio.
Porque o frio tem jeito de ir lá e tirar do chiqueiro. Porque o filho pródigo dá a prova disso. Mas o morno não tem jeito nem com você, sabe por quê? Porque ele fala, eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de nada. É esse o problema do morno. Fica dentro da igreja, ele fica igual o cachorro no corpo de sal. Ele não come sal e não deixa os bois comer. Ele nem se salva e nem deixa os outros se salvar. Perturba todo mundo, quer atrapalhar, quer ficar babando regra para todo mundo, ficar ditando norma, se acha dono de igreja. É um perdido dentro da igreja. Dracma perdida. Ele está perdido, mas não sabe que está perdido. Ele acha que está salvo. Está dentro da igreja. Então é esse camarada que está achando que é quente, ele é morno. E o morno, Deus vai o quê? Vai vomitar ele. Então, por causa dessa condição de mornidão que encontra a maioria de Laodiceia, do último período da igreja cristã, algumas pessoas erroneamente, quando fala Laodiceia, sabe o que quer dizer Laodiceia? Morno. Ignorância. Laodiceia é a menina dos olhos de Deus, é o último período da igreja cristã, é a que vai receber Jesus na sua vinda. É ela aqui que começou a pregar Apocalipse 14, de 6 a 12. Vi 3 anjos voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno na sua mão, para proclamar a todo povo, tribo e língua. O primeiro anjo seguiu dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo seguiu dizendo, caiu, caiu, grande Babilônia. E o terceiro, cuidado com o sinal da besta, que nós vamos estar estudando nas próximas aulas. Mas é interessante que aí no verso 12 está falando o seguinte, aqui está a paciência dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tá? Esse povo que recebeu essa mensagem aqui, eles receberam o nome de Adventista do sétimo dia. Adventista, porque prega o advento de Cristo, que é o que a mensagem está falando. Foi o que Cristo ensinou. Eu vou e voltarei. Do sétimo dia, porque é um mandamento que é problema para as outras igrejas. Ninguém tem problema com os 9 mandamentos. Tem problema com um mandamento. Aí fica falando mal dos adventistas, por causa do sábado. Sábado é o único problema que tem para os demais evangélicos. Porque lá ninguém aceita matador, ninguém aceita adúltero, ladrão, como líder de igreja, como membros ativos. Não vai batizar uma pessoa em atividade criminosa. Aceita qualquer criminoso que esteja disposto a abandonar o crime e se tornar um cristão, uma pessoa conversa. Sempre. Não tem pecado que não tem perdão. O único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. E isso não cabe à igreja decidir se está pecando ou se não está. Isso é assunto entre o cristão e Deus. Agora, os demais pecados, Deus é que perdoa. A igreja tem a obrigação de batizar. Todos. Desde que se proclame converso. Que aceite as orientações bíblicas para se tornar uma nova criatura. Então esse é o trabalho que a igreja fez o tempo todo, fez no passado e continua fazendo hoje. Que aqui, de 1844 para cá, começou o fim do tempo. Então nós estamos aguardando a volta de Cristo. E isso aqui é seríssimo. É um assunto de muito peso, que nós temos que prestar muita atenção. Então, o que o Daniel falou, que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, terminou aqui com o início, então, do período da última mensagem, da última igreja, da última fase da igreja de Deus na Terra. Presta bem atenção. No dia, mês e ano e localização geográfica, a profecia falou, aconteceu. A matemática da profecia, a geografia da profecia, tudo aconteceu certinho. Então, esses 2.300 anos, o que Daniel falou que ia acontecer? E o santuário será purificado. Nós estudamos, antes de estudar essas 5 aulas que estamos completando hoje, sobre o santuário celestial, nós estudamos o santuário terrestre, não foi isso? O que era a purificação do santuário terrestre? No dia 10 do 7º mês, a glória do Senhor se manifestava sobre aquele santuário e purificava o santuário. O que era essa purificação? O que representava uma vez por ano essa purificação? Os tecidos, os utensílios, com aquela glória que Deus derramava, colocava sobre o santuário, purificava até a roupa das pessoas. Nós inclusive fizemos uma ilustração que lá no Tabor, na Transfiguração, capítulo 9, que até a roupa
dos discípulos ficaram brancos de forma que lavandeiro nenhum podia branquejar daquele jeito. Vocês veem que aquela luz, aquela glória, realmente, ela branqueja mesmo. Essa purificação que acontecia uma vez por ano, se alguém tivesse lá dentro do santuário hebreu com pecado não perdoado, o que aconteceria com eles? Fulminado. Seria fulminado. Então, o que está dizendo que ia acontecer daqui para frente, lá não era um dia de juízo para Israel, todo ano aquilo ali não era um dia de juízo. Quem não quisesse ter uma boa relação com Deus não vinha participar dessa cerimônia da manifestação da glória de Deus da nuvem em cima do santuário. Não ia, ficava lá na casa deles. Agora, se viesse diante da presença de Deus com o pecado não abandonado, ia ser fulminado. Então, o que está dizendo aqui? Que aqui começaria o juízo. No dia 22 de outubro de 1844, diferente do que muitos religiosos pregam, que o juízo vai ser o dia que o Senhor vai vir, vai sentar num trono, fazer cara feia para um, fazer sorriso para outro, né? Separar a ovelha de cabrito, que parábola é uma alegoria. Nós não podemos pegar uma parábola que é uma alegoria e transformar aquilo em literalismo. Isso não tem cabimento algum. Senão estaríamos totalmente fritos, né? Porque Jesus falou que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Se o seu olho for ocasião de pecado, tem que tirar ele e jogar fora. Se o braço for ocasião de pecado, tem que cortar ele e jogar fora. Ou a perna, que é melhor você entrar no céu faltando um pedaço desse. Então isso são alegorias. Ele está mostrando que a seriedade que nós temos ao tomar decisões, a fazer escolhas nas nossas vidas. Nós não podemos pegar uma parábola e literalizar uma parábola. Parábola é alegoria. Então, o juízo que começou no dia 22 de outubro de 1844, ele está distribuído em 3 fases. Hebreus 9, 27 é a cartada dele. Quem abre para mim? Lá está dizendo o seguinte: cabe a todo homem morrer uma vez e depois disso virou juízo. Hebreus 9. E isso é o que está escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 27. Confere? Confere. Isso. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos, como lá no santuário hebreu acontecia isso todo ano, porque eles estavam lidando com sombras. É cordeirinho, é boi, que matava, representando a Cristo. Mas quando João Batista olhou para Cristo, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Ele morreu no Calvário, a morte eterna. O único ser no universo que morreu até hoje foi ele. O resto tudo está dormindo. Quando Lázaro morreu, ele falou: Lázaro, nosso amigo, dorme. Toda a humanidade que está debaixo da sepultura está dormindo. Vai ressuscitar, ressurgir. Então ele vai voltar, ele está só dormindo. Agora morrer, só morreu ele. Tanto que ele suou sangue no Getsemane, porque ele sabia o que ele ia passar. Aí a Bíblia, Apocalipse 1,5, fala que ele foi o primogênito dos mortos. Então como pode ser primogênito se tinha 4.000 anos de presunto antes dele? Que foi o único que morreu a morte eterna. Morte eterna foi só ele. O resto só dorme. Então só dorme. Então quando Jesus chegar vai ter ressurreição. E aí está o X da questão. Então, quando 22 de outubro de 1844 começou, nós estamos falando de um acontecimento dividido em 3 fases que começaria a acontecer. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia, que quer dizer povo do juízo, é esse que está pregando as 3 mensagens angélicas no mundo todo hoje. Todos nós estamos ouvindo. Não são os donos da verdade, que o dono da verdade é quem? É Cristo. A igreja não salva, nunca salvou. Quem salva é Cristo pela sua graça. Mandamento de Deus não salva ninguém também. Quem salva é de Cristo pela sua graça. O sacrifício dele é que pagou. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é inquestionável, é incontestável. Agora, o juízo de Deus, juízo divino, ele está dividido em 3 fases. A primeira fase, investigativo. Eu pergunto para vocês, quando uma pessoa comete qualquer crime, qual é a primeira coisa que vai acontecer antes dele ser condenado? Investigação. Instaurou a investigação? Então aqui está correndo
o estudo de caso que vai provar se ele é suspeito, culpado ou não, ou inocente. Passou isso aqui, primeira fase. Então começou em 1844 e vai até o fechamento da porta da graça. O que é fechamento da porta da graça? O que nós lemos em Hebreus 9, 27, agora há pouco, que comentou que cabe ao homem morrer e depois disso virou juízo. Presta bem atenção. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10? Lê para mim lá, Arius, por favor. Lá está falando de uma comparação ilustrativa de Paulo comentando sobre o antigo Israel, que provocou a Deus, que abusou da misericórdia de Deus. E aí o que aconteceu com eles? Lê lá para nós. E não murmureis como alguns deles murmuraram. Paulo está falando isso para a igreja dele, de Paulo, mas está comparando com quem? Com os israelitas durante o êxodo. Lê de novo. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha aí, meus irmãos. Ele está falando de exterminador, de destruidor. Seria aquele anjo que matou os primogênitos de Faraó? Está entendendo? Então, Deus tem seres treinados Só para matar. para cumprir com a ordem dele. Aí, esse texto aí vai fazer a gente entender o porquê que muitas vezes está lá um acidente na rodovia. Um ônibus bate com outro ônibus, né? E aí tem aquele tanto de morto de um lado, aquele tanto de morto do outro lado, ou carro pequeno que bate um com o outro, escapa uns, morre outros vai para a cadeira de roda. A gente fica sem entender o porquê daquilo, né? Eu acabei de falar agora mesmo que todo mundo que está sentado aqui ou em qualquer parte do mundo assistindo essa matéria, se está vivo, é porque ainda tem chance. Eu já comentei exaustivas vezes que não tem nesse mundo nenhum ser que está vivo que não tenha missão. A vida está relacionada à missão. Por isso que a ação missionária tem um peso muito grande no nosso perfil comportamental. Porque ninguém que está vivo está livre de missão. Não interessa a idade ou a sua condição. Mesmo sentado, se você está numa cadeira de roda, você pode cumprir com missão. Não tem nenhuma folha que cai da árvore sem propósito. Então morreram tantos ali e tantos dali. Os que morreram de cá e de cá. De cá morreram pessoas que já não tinham conserto mais. Deus sabe que não adianta mais. Morreu perdido. Cabe a todo homem morrer uma vez, depois disso virou juízo. Ou morre salvo ou morre Perdido. aquele ali morreu perdido, porque não tem jeito mais. Mas o de cá, morreu com 28 anos de idade, ou com 14 anos. Mas a única chance que tinha dele morrer salvo, Deus deixou ele morrer salvo. Não ia ter outra para frente. Então Deus permitiu a morte dele, que ninguém não consegue entender por que foi. Então foi ali. Não tem outro jeito. Ou cumpriu a missão cedo demais, ou ainda que cumpriu com idade adulta, já morreu adulto, mas cumpriu a missão, por isso que ele morreu. Agora, presta atenção, aqueles ali, aleluia, glória a Deus, porque morreu salvo, descansou de um câncer, descansou de uma doença, descansou de sofrimentos, ele está salvo. O que faltou, Deus completou para ele na graça. Isso é que é salvo pela graça. Agora, o daqui que não tinha mais jeito, morreu perdido. Porque ele desperdiçou chance em cima de chance. Então, o exterminador está aí, está solto. O que Paulo acabou de dizer aí foi isso. Ele vai lá, mexe os pauzinhos daqui e dali e pronto, e está feito. Não existe predestinação para nada. Simplesmente existe aqueles que colhem aquilo que
Que planta. E aqueles que são vítimas, como foram os membros da Inquisição, todos os que morreram como vítimas de perseguição, de injustiça, esses descansaram no Senhor. Não foi exterminador que tocou neles. Maligno não toca, nem maligno, nem exterminador, nem ninguém. O próprio Deus, não, eles cumpriu a missão. Mas aqueles que não tem jeito, infelizmente, o que Paulo está dizendo é justamente isso, que eles foram entregues ao destruidor, ao exterminador. A 10ª praga egípcia foi isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Qualquer membro, seja do povo de Deus ou dos egípcios, que não fizesse o sinal de sangue lá no umbral da porta, o exterminador ia entrar e não tinha conversa. Então fique atento, porque nesse mundo, se nós estamos vivos, é porque temos chance. Então, a primeira fase do juízo, que nós conhecemos, é o juízo investigativo, a fase investigativa. Então, de 22 de outubro de 1844, começou oficialmente o juízo de Deus na humanidade. Toda a humanidade que já morreu. Então, Paulo falou, cabe ao homem morrer, e depois disso virou. Então, quem vai ser julgado? Quem começou a ser julgado primeiro? Aqueles que já dormiram. Mas os vivos vai ser julgado. Pouco antes de fechar a porta, aí está o X da questão. Que dia que é? O dia da ira de Deus. A hora que ele levantar e falar, está feito, lá no Apocalipse, que vai começar a cair as 7 últimas pragas, naquele momento ele fecha o juízo dos vivos. Então quem está sendo julgado de 1844 para cá? Todos que morreram na história desse planeta. Todos. Que está a carcaça deles, que já desapareceu debaixo do chão. Mas no dia da ira de Deus, o dia que ele fechar a porta da graça, o dia que o Evangelho completar todo o povo, tribo e língua, independente se eu fiz parte ou não, se eu ajudei ou não, se eu cumpri ou não com a minha missão, o dia que isso acontecer, ele vai levantar do trono dele, vai dizer o que está feito. E ele falou, está feito, acabou. Aí quem for justo, que se justifique ainda mais. Quem for santo, que se santifique ainda mais. Mas quem for imundo, que se suja ainda, está declarado em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Quem for sujo, que se suje ainda mais. Quem for limpo, que se limpe ainda mais. Isso, o dia da ira de Deus. O dia que ele levantar e falar isso, aí vai cair as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16. Em cima da face da terra. Que Apocalipse 18, verso 8, fala que em um só dia elas vão cair. Em 24 horas. Uma atrás da outra. Que está relatado em Apocalipse capítulo 16. E nós vamos estudar aqui também mais tarde um pouco. Tá bom? Então, meus irmãos, o juízo investigativo conclui-se pouco antes do fechamento da porta da graça. Aí, no meio do povo de Deus, aqueles crentes marca-traque, que está no meio do povo de Deus, esses mornos que não quis esquentar, aí eles vão ser, a primeira praga é ferida dos pés à cabeça. O povo de Deus para se tornar seus piores inimigos. Isso é bíblico. Mas nenhum servo de Deus não será atingido mais. Por nada, nem pelas pragas e nem pela morte. Esses que sobreviveram até ali não vão provar a morte. Vão ser arrebatados no final desse dia vivo. Vai ser transformado vivo. E os que já morreram, assim que Jesus aparecer nas nuvens do céu, serão ressuscitados. Aí eu encontro com o Senhor e eles vai na frente, os que estiverem vivos vão atrás. Ao encontro com o Senhor nos ares. Nós seremos recebidos nos ares. Ele não vai nem pisar na terra. Cada um vai ter seu caminho. Por exemplo, morreu minha mãe. E o meu desejo é encontrar com ela. Eu vou encontrar com ela? Com certeza absoluta. Absoluta. Entendeu? Então, todas as pessoas que morreram em Cristo, que na consciência dela, ela morreu como um membro de luz, como uma pessoa de bem, como uma pessoa que cumpriu com a vontade de Deus, segundo a orientação que ela teve, a luz que ela teve de evangelho, ela vai ser ressuscitada. Entendeu? Agora, o conceito de luz que você teve é diferente do dela. Você conheceu muito mais. Aí talvez também. Você vai encontrar com ela. Agora, se ela rejeitou a luz, você não vai ver ela. Porque ela vai estar junto com os ímpios que serão exterminados. Aqueles que rejeitaram. Então, os ímpios, os maus, serão descartados.
Nós vamos estudar isso mais à frente um pouquinho. Mas pode falar, João. Querendo dizer que se a gente vai conhecer a pessoa. Vai, com certeza, nós vamos reconhecer. Não vai ser idêntico como nós temos. Você viu que Jesus, quando ressuscitou, foi reconhecido? Não foi. Porque o corpo da raça pura é diferente do corpo da raça caída ou raça eleita. Mas a voz, as características. Aí sim, o timbre de voz é o mesmo, o jeito de sorrir, entendeu? O tamanho nosso, totalmente diferente. Nós fomos criados, segundo indícios bíblicos e arqueológicos, a 4 metros de altura, mulher 3,80 metros. Nós vamos atingir essa altura normal, entendeu? Então, essas nós ficamos bem pequenininhos. Mas todo mundo será reconhecido pelo jeito de andar, normal. Do jeito, o cabelo, tanto de cabelo, não vai ter careca mais, esse tipo de coisa. Vai mudar muito, os traços físicos vão mudar muito. Porque Paulo diz que isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós não fomos criados para morrer. Nós vamos viver eternamente. Todo mundo na cidade? Não, ela não cabe. Presta atenção, irmã. Com certeza que cabe. Nós estamos falando de um sistema habitacional que cabe com certeza absoluta, os salvos de todos os tempos. Nós estamos falando de um jardim que tem 2.000 quilômetros cada lado dele. E uma cidade que está lá dentro, que tem o tamanho do estado de São Paulo. E que tem a altura também do estado de São Paulo. Presta atenção. Ela tem 557 quilômetros cada lado dela, da cidade, e tem 557 quilômetros de altura. A 10 quilômetros para cima de altura, nós já estamos entrando na órbita terrestre, mano. Nós estamos saindo da órbita terrestre. Entendeu? Nós estamos falando em 557 quilômetros. Vai sair lá no espaço afora. Então nós vamos estar entrando nesses detalhes. A Terra, com certeza, vai ser deslocada, inclusive, do seu eixo. Ela vai fazer a função que o Sol faz hoje, os planetas que estão em volta do Sol. Todos os planetas que estão em volta do Sol estão girando em torno dele, não é isso? Nós estamos falando do nosso Sol, que é o menorzinho da constelação de Touros. A constelação de Touros, ou Pleiades, tem 7 sóis que giram em torno do maior deles, que é o Alcione, que é 25 vezes maior do que o nosso, o Alcione. Então, cada Sol, cada um desses 7 sóis tem seus planetas em volta. Cada um é um sistema solar. E todos girando em torno de Alcione. Todo o universo vai girar agora em torno da Cidade Santa, em torno do planeta Terra. Por isso que aí no Apocalipse fala que a cidade não precisa mais do Sol. Porque ela se tornará o próprio Sol do universo. Então ela vai ser deslocada do seu eixo e todo o universo vai girar em torno dela. Todo o universo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todo mundo vai girar em torno dele. Em torno da divindade. Deus é o Criador e é o mantenedor do universo. Então isso é coisa lindíssima, é a coisa mais linda que eu já pude aprender nas Escrituras Sagradas. Entendeu? Explica muita coisa. Agora, falar tudo isso, conhecer tudo isso, ensinar tudo isso, nós estamos andando na frente do tempo. Nós estamos falando de assuntos que estão no futuro. E nós estamos falando dele agora. Então nós estamos à frente do tempo. Então vai ter pessoas que nós vamos encontrar que está zumbizadinha. Travadinho, você fala isso, o homem é doido. Doidinho. Então, infelizmente, tem gente dentro da igreja que está nessa condição. Mas essa nós estamos falando de gente dentro da igreja, às vezes, que está desse jeito. Tem gente que está dentro da igreja que não acredita que vai ver Jesus voltar. Está lá por estar, porque acostumou. Geração mesmo não acredita. Se acreditasse, não fazia o que faz. Não falava o que fala. Adilson, queria perguntar. Não, eu estava te falando em questão de ano. Você colocou esse ano aí, colocou o ano. Nós não sabemos o ano que vai acontecer. Não, Jesus falou bem claro, o dia e a hora ninguém sabe. Tá. Não tem como. Mas vai vir. Vai vir. Então só quero mostrar para vocês que vocês viram que o Guilherme Miller cometeu um erro. Justamente porque ele quis marcar dia e hora. Mas o dia, mês que aconteceu aqui é que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo lá no céu. Foi isso que aconteceu. Ele passou do lugar santo para o Santíssimo, porque é justamente essa trajetória que o sacerdote fazia aqui na terra, o sumo sacerdote, passando do santo para o Santíssimo, para orar a Deus e suplicar que a luz descesse. Quando a luz descia, era o juízo. Purificou tudo, então cumpriu
cumpriu com a profecia. Aí, essa profecia, então, do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844, ali completou o período investigativo, terminou de investigação, quando ele trabalhou lá fora, no pátio, colocando o bode expiatório e o bode emissário. Aí ele vinha para dentro, vinha a parte final. É a segunda fase do juízo. E a parte final era justamente ele entrar lá para dentro do lugar santíssimo, entendeu? E para passar a régua. A terceira parte era a parte executiva, quando a luz ia cobrir o arraial todinho. Então, transportando isso aqui do santuário terrestre para o santuário celeste, no dia 22 de outubro de 1844 começou o período investigativo, que vai até o fechamento da Porta da Graça. Mas aí não vai ter nenhum, como é que se diz, um número aqui, daqui pra frente você vai saber, vai ter data final, vai ter não data, tem. data que vai acontecer. A data, do jeito que teve para trás, vai ter para a data certa, vai estar acontecendo sempre. Só que nós estaremos vivendo a eternidade. Não, eu falo a data. A data da Quando que vai acontecer? Não, nós não sabemos o dia nem a hora, porque isso falou que ninguém sabe, só ele como Deus, e não como homem. Não vai ter data, então. Hã? Já não vai saber mais data. Vai, nós vamos conhecer o momento, sim. A sua pergunta tem sentido. Isso. Nos momentos finais, quando estiver sendo perseguido por não está estudando sobre isso. Não hoje. Nós vamos saber a hora certinha que ele vai chegar. Ele vai avisar. Ele vai comunicar isso com a gente, o momento certo. Nós vamos estar escutando a voz dele, inclusive. Quando acontecer, no finalzinho das pragas, quando estiver terminando as pragas, os verdadeiros, os escolhidos, vai saber o momento da chegada dele. Nós estamos vivendo o período do sexto selo, lembra que nós comentamos? O sexto selo, o sétimo é a nossa viagem para o céu. Que é a viagem de meia hora daqui para o céu. Então nós vamos saber o momento exato. O sexto selo, nós estamos dentro dele, vai chegar no ponto que com a quinta praga vai estar escuro. Não vamos estudar isso daqui uns dias. Mas o céu vai abrir. Lá em Apocalipse, então está falando do sexto selo, o céu abriu como um livro que se enrola. Aí aparece o sinal do Filho do Homem. Mas só que quando der o terremoto, que vai fazer a fenda na terra, que o Apocalipse está apresentando, antes de ele abrir e ficar limpinho, nós vamos estar escutando a voz de Deus conversando, articulando um horário, falando o horário divino. Nós vamos entender isso. E naquela fenda também vai aparecer a tábua dos 10 mandamentos com o sábado cercado em fogo, mostrado pela humanidade. Nós vimos que a arca de Deus está onde? Está lá no céu. E vai pegar a tábua lá para mostrar para eles. A tábua que mostrou lá para Moisés. Aquela que Moisés lavrou. Então, aí eles vão entender o que pensa que tem o sábado, que Isaías 66, 22, 23 já falava, que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, vai continuar sendo guardado o sábado normalmente. Isso não é história para ficar discutindo em boca de mortal. Igual fica por aí, o povo discutindo. É coisa da eternidade, está lá para frente. Não tem que discutir em religião. Você não quer guardar, não guarda, é problema seu. Mas tem que respeitar, porque está na Bíblia e foi escrito pelo dedo de Deus, em tábua de pedra. Você já existia os pergaminhos que Moisés vinha escrever na Bíblia. Então você não quer guardar, não guarda, mas respeita quem guarda, respeita o que foi dito por Deus, o que foi escrito por ele. Então, o certo é não trabalhar dia de sábado. É não trabalhar de sábado, é pecado trabalhar de sábado. Eu sei, mas tem gente que tem que trabalhar no sábado. Como é que vai ser pecado? Presta atenção. É pecado, não. Quem trabalha em sábado que não tem problema? Médico, enfermeira, área de saúde. Entendeu? Tirar leite de vaca não tem problema. Porque se você não tirar o leite da vaca, a vaca vai estufar o peito, ou o bezerro vai dar diarreia, vai morrer. Só que você não vai vender aquele leite, você vai fazer um trabalho missionário com ele. Mas um queijinho entendeu? faz pra mim. Ou vai fazer um queijinho para a família, vai fazer para fartura. Para fartura, de alimentação da própria família, consumo. Qual o versículo que fala que pecado é transgressão da lei de Deus? 1 São João 3,4. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E Tiago fala, quem tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2, 8 a 12. E tem mais uma palavra séria. 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7, diz o seguinte: aqueles que dizem que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. E não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. E não foi eu que escrevi Bíblia. Está lá, está escrito aí.
Vocês viram que o negócio é Se sério. for necessário do cara trabalhar, então não é pecado. Então. Não, presta atenção. As armas. Trabalho não. Trabalho. Fora esses que eu citei, e mais uns Tem poucos aí, inúmeros a trabalhos. sua profissão para você é cabeleireiro. Você não deve trabalhar de sábado. Entendeu? Se você trabalhar no sábado, você está transgredindo. E tem promessa, para quem guarda o sábado, Deus manda a bênção. É verdade. Manda a bênção em dobro, pode ter certeza. Pode confiar. Eu não Isso é trabalho bíblico. sábado desde meus 15 anos de idade, estou com 44. Nunca fiquei Não, de eu só fora. não trabalhava dia de Chegou sábado quando eu aqui. trabalhava na indústria, né? Pois é. Eu trabalhava de segunda Então, a sexta. você perguntou, eu te respondi. Não, tá Agora a decisão é sua com Deus. Mas essa é a palavra de Deus. Entendeu? Eu não sabia disso. É. Mas é pesado. A verdade é dura, mas machuca só na hora. Gordura é mentira, né? Que ele vai iludindo, então ele vai doendo. Aí quando ele tem que refletir e fazer um compromisso com Deus. Se você pegar com ele, pode ter certeza que ele não vai te deixar na mão, não. As portas vão abrir, pode ter certeza. Então vamos lá. A segunda parte desse juízo, então se aqui no fechamento da porta da graça está encerrando a parte investigativa, então aqui está começando a qual? A final. A final é justamente o milênio que também nós vamos estudar daqui um pouco. Apocalipse capítulo 20 diz que nós vamos passar 1000 anos no céu, quando Jesus chegar. Só vai para o céu os justos. Só aqueles que aceitaram a luz. Então, nós vamos passar 1000 anos lá no céu, justamente para saber por que o Chico Pança não foi, por que a Mariazinha não foi. Aí terminou esse período aqui, nós vamos voltar, a Cidade Santa vai descer aqui para a terra. E quando a Cidade Santa descer aqui, eles vão, o Apocalipse capítulo 20, verso de 8 a 10, fala que o diabo, com os ímpios que teria sido ressuscitado há pouco tempo, que Deus ressuscitou, comandando toda a humanidade ímpia, vai cercar a Cidade Santa para atacar. Aí vai chover fogo e enxofre do céu. É a parte executiva do juízo. Então o juízo de Deus tem 3 fases: investigativa, final, que é o milênio, e executiva, que é quando a terra vai ser transformada com esse fogo, vai destruir os ímpios e vai transformar o planeta Terra. E aí nós teremos um novo céu e uma nova terra. Aonde que eu disse que nós seremos, pela probabilidade bíblica, seremos deslocados do eixo que estamos hoje, e o universo passará a girar em torno dela, porque ela será o centro do universo. Que Deus abençoe a mim, a você, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrar nosso coração? Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, o teu cuidado por nós e pelo estudo da tua palavra, que pudemos, pela tua graça, mergulharmos e trazer para nós conhecimento. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Proteja cada um individualmente dos que estão ouvindo e participando desta oração, para que tenhamos o poder de ti para tomar decisões sempre ao teu lado e tenhamos a tua bênção de sermos vitoriosos. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.